começar o estudo do Pentateuco, que são 5 primeiros livros de Moisés, tá? De Gênesis a Deuteronômio. Pentateuco, provavelmente, isso porque existe um debate sobre o livro de Jó, provavelmente é ou a obra mais antiga escrita da Bíblia. Tá? Ali em torno de 1500 a.C., foi escrito por Moisés, né? Jesus, ele apresenta argumentos sobre isso em Mateus, quando ele é questionado pelos fariseus. Ele diz assim, né? Ele cita Gênesis falando que Moisés era o seu autor. Então, como a gente sabe que Moisés escreveu? Primeiro, a tradição judaica, né? Depois, Jesus confirma que foi Moisés que escreveu todo o Pentateuco, Gênesis até Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, né, a Torá dos judeus, o Pentateuco, eles são a base fundamental da fé cristã, sabia? Já desde nesses primeiros livros eles vão estabelecer todo o alicerce para a nossa visão cristã, para quem Deus é, né, e tudo mais. Desde o primeiro capítulo de Gênesis nós vamos ver várias doutrinas bíblicas aqui. Então vou falar bastante calma para vocês entenderem. Importante falar, foi escrito por Moisés, também a questão da data ali, no ano de 1500. Mas vamos direto à exposição bíblica. Livro de Gênesis, então, vamos abrir em livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1. Então, nós vemos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse livro no hebraico, essa palavra, primeiro, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ela é Bereshit, que significa princípio, obviamente, o início, né? Esse é o nome do livro em hebraico. Isso aqui é só a introdução para a gente fazer o estudo, tá? Então, quando Deus criou os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já na tradução latina, a gente tem Gênesis, que significa início, princípio, começo, a mesma coisa. A tradução latina, ela veio dos pais da igreja, de Jerônimo, e os demais colocaram esse nome em latim. Na verdade, desde a Septuaginta, que é uma outra versão, essa tradução grega, daí eles transliteraram depois em latim para Gênesis. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui, no primeiro versículo, nós vemos aqui que Deus criou os céus e a terra. Só que no segundo versículo nós vemos uma terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então agora eu vou falar sobre o primeiro versículo. Deus cria os céus e a terra. Alguns comentaristas dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2 que foi a queda de Satanás. Por isso que a terra está sem forma e vazia. Eles comentam dizendo que Deus não iria fazer a terra sem forma e vazia, porque tudo que Deus faz é bom. Então eles usam essa indução para dizer que entre o Gênesis 1 e 1 e 2 teve a queda de Satanás. Tá? Mas isso não tem como provar. Não tem como provar, isso é só uma indução deles. Ok? Eles dizem que foi assim. Porém, por quê? Porque eles dizem que Deus não pode criar caos, enfim. Mas em Isaías 45, versículo 7, Deus fala: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Deus fala isso. Então, as trevas aqui, elas não são algo que Deus não criou. Então, para a gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre dualismo. O que é dualismo? O dualismo é uma doutrina gnóstica que ensina que existem duas forças opostas no universo: o bem e o mal, a luz e as trevas, né? Então, na ideia dualista, na ideia dos cananeus, existiam as trevas e o caos, e o deus deles lá, El, os outros deuses cananeus, ou o deus principal do panteão, ele brigava com as trevas. A mesma coisa também lá nos egípcios. Os egípcios acreditavam
que existia uma luta entre o ser que simbolizava as trevas e o Deus, no caso, que criou o mundo para eles. Mas aqui, nós não vemos que as trevas existiam, não, no caso, a parte de Deus. Em Isaías, Deus diz, eu faço a luz e crio as trevas, Isaías 45:7. Então, essa teoria do lapso, ela não tem fundamento bíblico, tá? Que é a teoria de que Satanás caiu aqui entre Gênesis 1 e 2. Isso é chutômetro dos teólogos. Então eu vou falar só o que a Bíblia pode dizer. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Duas coisas importantes. Do primeiro versículo, ali quando Deus cria os céus e a terra, a palavra para criar é uma palavra no singular. Criou. O Maicon criou. A Fran criou. A palavra está no singular. O verbo ali de criação. Mas Deus ali, ele está em plural majéstico. Não está Deus no singular. Está Deus em plural. Alguns, inclusive, traduzem no princípio, deuses criou. Por causa do plural majéstico. Não que existam vários deuses. Mas isso já é uma menção da Trindade, uma ideia que não é que é um Deus, mas é um Deus em pluralidade magéstica, entendeu? E aí, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa palavra criou, bara, obviamente, ela vem criar do nada. A tradução latina fala ex nihilo. Ex nihilo. Como Deus criou as coisas? Do nada. Só que quando a gente pensa em nada, muitas pessoas pensam em trevas, escuridão ou espaço, mas nada é absolutamente nada. Quando a gente fala em nada, é muito possível falar em nada. Já pensou? Não vou pensar em nada, eu penso em uma coisa vazia, transparente. Você está pensando em algo. Mas Deus, quando Ele foi criar o universo, não tinha nada absolutamente. Não tinha trevas, não tinha espaço, não tinha tempo. Entende? Então quando Deus cria, bara, a palavra em hebraico, significa que Ele do nada fez o seu poder de criação que fez os céus e a terra. Não existia espaço, não existia essas coisas. Então, é algo sobrenatural, entendeu? Deus é soberano, Deus é muito tremendo, Deus é espírito. Então, Ele cria do nada. A partir do quê? Como que Deus cria? A partir, a gente vai ver aqui, através do seu espírito e sua palavra. Mas, é o poder de Deus que causa todas as coisas. Espaço, trevas, tudo. De maneira que não exista absolutamente nada que existe. Isso a gente está falando sobre espaço e sobre trevas e escuridão. Por isso que eu frisei essa questão das trevas. Porque é muito importante. Porque nós temos que entender como nosso Deus é soberano. Que nada absolutamente existia sem Ele criar. Criou trevas e criou tudo. Tu entendeu? Então Deus criou a luz e as trevas. E aqui Ele cria ex nihilo, do nada, com o seu poder, a terra, e os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse no versículo 13, haja luz e houve luz. Aí a gente fica assim, mas por que Deus fez esse processo todo de criação? Algumas pessoas querem saber o porquê. Deus poderia ter criado o mundo em 1/1000 de segundo. Por que Ele demorou 7 dias? Ou Ele não tem poder para criar tudo de uma vez só? Por que Ele foi criando progressivamente o mundo? Isso é uma outra coisa também que eu vou falar, que é sobre se os 7 dias são 7 dias mesmo, não, 6 dias da criação, no caso, e 7 minutos. São 7 minutos? Não, ou são milhares de eras, que nem dizem alguns. Isso eu vou falar também. Mas a questão aqui principal é... Por que tem essa progressão? Olha, porque Deus quis fazer assim. Deus poderia fazer tudo de uma vez, mas Ele quis fazer tudo no seu tempo, no tempo que Ele determinou. Isso mostra a sua soberania e que Ele quis, assim, revelar a si mesmo de maneira progressiva. Deus, Ele se expressa, agora através da Bíblia aqui, na revelação, que é a palavra de Deus, agora Ele se expressa na sua criação de maneira progressiva. Porque Ele quer se revelar para nós.
Então é sempre algo progressivo. Você nunca vai ter o conhecimento eterno de tudo que Deus sabe, que nem a gente estava falando antes da gente começar. Né? A gente nunca vai saber tudo. Deus ele é incompreensível. Mas ele vai se revelando aos poucos, progressivamente, quem ele é. Primeiro nós vemos Deus aqui, criando os céus e a terra. Depois a gente vê que Deus é o Espírito de Deus. Deus tem um Espírito. Sopro de Deus. Que é Deus. Ele se movia sobre a face das águas. E depois nós vemos Deus falando. Deus disse. Haja luz. Progressão. Então agora nós temos 3 coisas envolvidas. Nós temos Deus, nós temos o seu Espírito e nós temos a sua palavra envolvida. Deus falando. E a luz vindo a existência. Nós temos a Trindade aqui envolvida já nos primeiros 3 versículos da Bíblia. E nessa progressão também, Paulo faz um paralelo em 2 Coríntios 4. Ele diz assim: porque o Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações a luz da glória de Deus, para nós conhecermos a Deus na face de Cristo. Paulo falou isso. Ou seja, esse haja luz aqui, Paulo diz assim, olha, assim como a terra estava sem forma e vazia, estava em trevas, não tinha luz, assim Deus também, através do seu Espírito, pairando no nosso coração, e através da sua palavra pregada, gerou em nós vida. Aqui, Paulo usa esse paralelo. É o próprio Cristo em Deus. Já mostrando que o dia da criação já apontava para a regeneração, para novo nascimento, para Cristo. Tudo aponta para Ele. Então Deus ele simboliza aquele que falou, o Espírito simboliza o Espírito Santo e Jesus a palavra simboliza sim, Jesus. Exatamente. Entende? Então, mas aqui a questão principal. Então nós vamos fazer essa análise junto com Paulo. Eu convido você a fazer essa análise junto com Paulo, agora nesse versículo. Qual a análise? O Espírito de Deus se move. A Bíblia diz, havia trevas sobre a face do abismo. Tem Provérbios que diz assim, o além e o abismo estão diante dos seus olhos, de Deus. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Salomão compara o abismo com o coração do homem. Por quê? E com o inferno. Por quê? Porque o coração do homem, totalmente depravado, totalmente caído, ele é como esse abismo. E o Espírito de Deus está se movendo sobre a face das águas desse abismo. E o que é esse abismo? O nosso coração. E quem se movia antes de Deus lançar a palavra? O Espírito. Então antes de nós crermos em Cristo, o Espírito Santo já estava se movendo no nosso coração, trabalhando em nós. Então, Deus disse, haja luz e houve luz. Quando Deus fala que haja luz, Paulo compara isso com o nosso novo nascimento, com, na verdade, a nossa revelação de Cristo, que era o momento quando nós cremos. Nosso novo nascimento veio antes, como eu disse, o Espírito se movia sobre a face das águas. Mas agora, toda essa flutuação do Espírito Santo ela é colocada através da palavra de Deus em vida. E vem a luz. Então nós começamos a ver Cristo que esse é o nosso novo nascimento. E a primeira coisa que Deus faz, então, no primeiro capítulo, no primeiro dia, que é a luz, no primeiro dia da criação, e viu Deus que era boa luz e fez separação entre luz e as trevas. Aí a pessoa, mas Deus criou as trevas, Deus criou o mal, mas não é isso que é importante para nós cristãos. Quem criou as trevas ou não, embora seja Deus, a gente saiba. O importante para nós não é saber quem é o autor do mal. O importante para nós é ver o que Deus faz em nós. Deus criou a luz em nós e Deus separa dentro de nós a luz das trevas. A carne e do Espírito. Essa é a primeira coisa quando acontece quando você nasce de novo. A luz vem, o seu pecado é exposto. E você separa carne do Espírito. Você não quer mais viver pela carne, você quer viver pelo Espírito. Então, isso, usando a analogia de Paulo, a gente pode prosseguir assim. Então Deus cria a luz. E no primeiro dia ele separa a luz das trevas. E chamou a luz, Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. Pois vamos seguir. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão. E águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus.
e foi à tarde e manhã o dia segundo. Aqui, então, nós temos um conflito com a ciência. Por quê? Deus, ele cria uma expansão no segundo dia. O que é essa expansão? É os céus. Na palavra hebraica aqui, essa expansão ela é que nem um bronze fundido. Ela é algo duro, é algo como um espelho, é algo... Não é um céu como se fosse um... É como se tivesse em cima de nós mesmo uma gigante, assim. uma A cúpula. gravidade? Como Não. É como se fosse algo, uma cúpula mesmo. E em cima dessa cúpula existe águas que Deus colocou sobre e águas debaixo da expansão. Essa mais ou menos é a ideia. Isso pode ser traduzido de diversas maneiras, mas essa é a tradução mais literal hebraica. Por isso que vários cristãos são terraplanistas. Entendeu agora? E se choca com a ciência. Agora aí você vai ter várias exegeses. Mas como o nosso interesse não é fazer exegese científica nem apologética, eu vou seguir. Deus separa as águas que estão em cima e as águas que estão embaixo. Tu viu que Deus criou a luz e separou das trevas. E agora Deus criou a expansão e separou as águas em cima e as de baixo. Separação. De novo falando sobre santidade. Por quê? Como a gente viu, isso aponta para a nossa vida. Isso aponta para a nossa vida cristã. Deus separa as águas que estão em cima das águas que estão embaixo. Depois vamos seguir. E chamou Deus a expansão do céu, foi à tarde de manhã, o dia segundo, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu. Aqui é muito importante. Ele está dizendo que as águas de baixo, que estão debaixo do céu, se ajuntem em um lugar. E apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca, terra. E ao ajuntamento de águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então você vai vendo aqui que tudo que Deus faz, ele vê que é bom. Você vai ver isso. Então, vamos seguir. Eu não vou fazer alegorias agora. Vamos continuar. E disse Deus, produza erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde amanhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e para anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs a expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi à tarde e amanhã, o quarto dia. Vou resumir todos esses dias aqui. Nós vemos de novo Deus separando as águas da terra no terceiro dia. Nós vemos Deus também no terceiro dia fazendo as árvores. E agora nós vemos Deus criando os luminares, são as estrelas, a lua, o sol, etc. Tudo isso aponta para a nossa vida também. A gente usar a alegoria de Paulo. A separação e o que são as árvores aqui? O que é? É a vida. Então, aquele que nasceu de novo, o que começa a acontecer com ele? O que começa a acontecer com aquele que nasce de novo? Segurei para falar que as árvores somos nós. Somos nós. Mas significa o quê? Significa a vida. A vida. Aqui nós temos a primeira expressão de vida. Então, o cristão que nasceu de novo, além dele ser santo, separado, como a gente viu ali, das trevas, separado das árvores que estão embaixo, das que estão em cima, etc., aqui ele tem expressão de vida. Ele tem expressão de vida. O cristão tem que ter expressão de vida. E isso, eu não estou falando de conhecimento, estou falando de vida. Porque o conhecimento sem vida não adianta de nada. O conhecimento do crente tem que gerar vida. Ele conheceu a luz, ele viu a luz que é Cristo, ele viu Deus. Ele tem o Espírito de Deus. Ele tem o Espírito Santo, ele tem a palavra de Deus. Então ele tem que gerar vida. Ele tem que gerar vida, porque essa é a natureza dele. Então, quando ele vai ficando mais maduro, vocês vão ver como vai terminar isso tremendo. No quarto dia, o que Deus coloca? Os luminares. O que eles apontam para a nossa vida? Eles apontam para o governo da igreja na nossa vida. Se a gente usar a alegoria, eu não gosto de usar a alegoria, mas quando se tratando de Gênesis, e juntamente com Paulo, lá em 2 Coríntios,
eu prefiro fazer essa exposição alegórica. Prefiro fazer ela. Para não entrar em detalhes, né? O que são as estrelas, o Sol e a Lua? Se nós lermos a primeira menção aqui, depois nós vamos ver a história de José. Quem eram as estrelas na vida de José? No sonho dele? Os irmãos dele. E a luz, o sol, o pai e a mãe. Então aqui fala do governo da igreja, do governo de Deus, do Espírito Santo na nossa vida e do governo dos irmãos. Nós não somos pessoas que vivemos do jeito que nós queremos. Não sou eu só que governo a minha vida. Não, eu sou cristão, mas eu faço o que eu quero. Não, eu tenho o governo, eu tenho luminares. Eu tenho a palavra de Deus, o Espírito, e tenho também os irmãos para governar a minha vida. Ah, mas agora os irmãos vão governar? Não. A igreja, como um todo. Não estou falando de alguém particular, estou falando da igreja, do corpo. Essa expressão de vida, de novo. Por que ilumina a noite? Porque no momento que a gente está mais necessitado, nós precisamos da igreja. Nós precisamos dos irmãos. Vamos lá, vamos pular a alegoria. Tem uma parte de João que Jesus fala assim. Vós sois a luz do mundo também. Ele fala, né? Daí, enquanto. Quando tens luz, porque vem a noite, Sim, não podemos. Uma pedra. Vamos lá. Eu sei, acho que E disse Deus: produzam as águas abundantemente réptil de alma vivente, e voem as aves sobre a face da terra. A expressão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme a sua espécie, e toda árvore de asas conforme a sua espécie. Toda árvore, toda ave. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, e dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E as aves se multiplicam na terra. Foi a tarde amanhã, o dia 5º. Vamos para o 6º. Disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem. Agora, antes de chegar na criação do homem, que Deus cria répteis, aqui Deus cria os animais selvagens. Ele repete 2 vezes. Né? Você começou com uma expressão de vida que era o quê? Lá antes do sol e da lua ser criado. Vegetal. Agora é uma vida animal. Alegoricamente a gente pode falar, Jesus diz assim: vocês devem ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Significa que na nossa vida, quando você precisar ser uma serpente, ser prudente como uma serpente, o Espírito Santo vai fazer isso na sua vida. Isso alegoricamente, a gente está seguindo a alegoria de Paulo. Não estou fazendo isso porque é exegese prática, eu estou fazendo uma exegese alegórica, tá? Eu acho interessante fazer isso. Quando você precisar ser prudente como uma serpente, essa vida de Deus, quando você está mais maduro, você já tem prudência. Talvez no começo você só tinha uma vida vegetal. O que é isso? Ele tinha uma vida de crente, mas ele é meio... Mas agora que ele já é maduro... Agora que ele já é maduro, ele já consegue ser um leão quando ele precisa, porque Deus criou aqui o leão. Ele consegue ser uma serpente quando precisa. Por quê? Porque Deus criou a serpente. Ele consegue ser simples como uma pomba. Então, quando precisa, essa vida que está nele, que é o Espírito, que é Deus, vai se manifestar conforme a necessidade dele. Deus colocou tudo em nós, que é o Espírito Santo. É tudo que nós precisamos. E a expressão de vida de Deus, a sabedoria, tudo isso está em nós, através de Cristo Jesus. Então, é interessante a gente ver isso, por esse prisma. Jesus é o cordeiro e o leão ao mesmo tempo. As pessoas gostam de pintar um Jesus sempre bonzinho, no sentido, hoje, como é que eu vou te dizer, do senso comum das pessoas, mas Jesus, ele era rígido também. E nós precisamos das duas coisas. Mas vamos lá. Agora, a última coisa que Deus faz aqui é fazer o homem conforme a imagem e semelhança. Isso também aponta para nós. Mas você vê que essa é a última parte da criação. Significa que nós somos eleitos e predestinados para ser conforme a imagem de Cristo. E a última coisa que Deus faz, quando a gente vai ser com o corpo glorificado, depois que a gente passar todas essas tribulações aqui dessa terra, eu estou bem que Deus volte de uma vez. Deus vai nos conformar conforme a imagem de Jesus. Porque é isso que nós nascemos para ser.
E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Antes de ler a bênção de Deus aqui, então o homem foi feito à imagem e semelhança. Tem gente que, a imagem simboliza isso, a semelhança simboliza outro. Eu não vou usar essa alegoria. Para mim, as duas coisas simbolizam a mesma coisa. O que significa o homem ser a imagem de Deus? Um que agiria pela carne? Não. Não, a imagem de Deus o homem criou, Deus criou o homem para ser que nem Deus, puro, santo, perfeito. Isso. Mas, né? Tem isso Se também. não tiver, você não vai poder. Mas a maior característica do homem, então? Dominar. A maior característica do homem, sendo a imagem de Deus, de domínio, o homem tem uma coisa que nenhum outro animal tem, que é espírito. Alguns dos animais têm sopro de vida, mas ele tem uma coisa que os outros animais não têm. Eles têm mente. O homem é racional. A imagem de Deus no homem, principalmente, é razão. Então aqueles que dizem que não pode usar razão, eles estão, na verdade, destruindo a imagem de Deus no E homem. os macacos? Os macacos, nem vou falar. Deixa o incôgnito pra lá. Então, a imagem de Deus no homem, em primeiro lugar, é razão. É a razão que faz com que nós não façamos coisas absurdas. A consciência, a nossa razão. Claro que o homem natural, ele tem até a razão caída, corrompida, né? Mas nós que somos regenerados e iluminados pelo Espírito Santo, a razão diz, não, mas isso é absurdo, eu não vou fazer isso. A tentação vem, o diabo vem e o que acontece? Já? Não. Por quê? Eu sei que é ruim. Às vezes a gente faz, a gente ainda mesmo lá, né? Mas o que a razão é? Ela é a parte, né? Nossa, que é conformada cada vez mais conforme a imagem de Deus. Por isso é principal que nós temos estudo bíblico na igreja. E não é só o homem que, como o islamismo, alguns dizem que a mulher não tem nem alma. Não é só o homem que é a imagem de Deus. A Bíblia fala que e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. A mulher também, diferente do islamismo e das outras religiões que desprezam a mulher, aqui a mulher também é a imagem de Deus. Ela foi criada só para fazer companhia para o homem, a visão deles. Como se ela fosse uma propriedade do homem. Mas aqui, embora ela pertença ao marido, e o marido a ela é feita também a imagem de Deus. A mulher também é a expressão. Por isso que eu acho que, é muito top aqui nesse primeiro episódio aqui, né? Nós entendemos, olha só, o que Deus criou, a principal coisa que Deus criou para exemplificar, para mostrar, para espelhar Ele, é o ser humano. Mas o ser humano, por causa do pecado, perdeu essa glória. Olha só, Deus criou a imagem e a semelhança do próprio Deus. E colocou dentro dele um espírito que não é da terra, que não estava na terra, que é celestial, que é de Deus. Então, nós, homens, ser humano, é a própria glória de Deus, mas por causa do pecado, destruída a glória, como diz Gálatas. Vamos ver até o final. Vamos terminar aqui o 2, daí depois a gente grava outro vídeo. Tá, até o vou 2. só terminar aqui. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore que se dê semente, servosão para o mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, foi à tarde e manhã, o dia sexto. Então, a ordem de Deus aqui, a gente chama, na teologia, de mandamento cultural. Deus mandou o homem frutificar e multiplicar e dominar sobre a terra. Mas ele não iria fazer isso representando a si mesmo. Ele faria isso representando o próprio Deus. Então, ele é um representante de Deus na terra.
o homem. Esse era o propósito dele aqui, representar Deus. E isso, Deus investe ele de autoridade. Se nós lemos Salmos, eu vou terminar essa parte, nós vamos ver que Adão, quando foi criado, o salmista diz assim: tu fizeste ele um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste. Quando o salmista fala coroaste, a palavra hebraica é atar. Atar significa uma glória na volta, como se fosse uma redoma. Então, na tradição, eles acreditavam que Adão então tinha uma glória, um brilho da tradição, né, dos hebreus, que quando ele andava tinha aquela expressão, que era a expressão de Deus. E era por causa dessa autoridade, dessa glória que ele tinha, que os animais se submetiam a ele, que tinha paz, que ele conseguia dominar. Ele não ia lá e aplicava um anestésico nos bichos. Não dava um tiro, né? Ele dominava por autoridade. E nós temos uma visão muito errada de autoridade. A gente pensa às vezes que a autoridade é simplesmente ser ríspido e autoritário. Não necessariamente. Porque Adão aqui, ele não fazia força para dominar os animais. Por quê? Os animais, eles não só foram corrompidos pelo pecado. Nós vamos ver Adão nomeando os animais. Você não vê Adão, nenhuma menção aqui, dando pau nos bichos. Inclusive Deus, ele não deu, né? Ele deu a Adão a ordem dele guardar o jardim, depois nós vamos ver isso. Mas nós não vemos aqui Adão dominando os animais com uma brutalidade. Mas quando a serpente, Satanás entra na serpente, a serpente está no jardim, a serpente é Satanás. Adão deveria então usar agora a sua autoridade. Ele deveria não deixar Satanás. Ali sim é o momento de ser ríspido e de ser autoritário. A Bíblia fala, né, que quando nós vamos lidar com os irmãos, a gente lida com mansidão. Mas e com o diabo? Não tem que ter pena, Né? Então, tem o seu lugar também a autoridade, tá, Como pessoal? a gente tem imagem e semelhança, a gente tem a própria palavra do Pai, né? Isso. Tem a mesma autoridade. Antes de encerrar esse capítulo Nem aí, Adão deveria ter, né? encerrar o nosso vídeo aí, ali é uma coisa bem interessante que tem ali no verso 17, cara. Deixa eu ver se é o 17 aqui. Não, 11, cara, do 11. Olha só, e disse Deus: produz a terra, erva verde, erva de dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. Jesus fala lá depois, né, que a palavra é uma semente, e aqui testifica que nenhuma árvore pode dar fruto de outra semente. Não, assim, é antinatural, né? Então a palavra que a gente procede tem que ser uma palavra Então, de olha, fé. exatamente. Agora, olha só a questão que tu levantou. Nenhuma árvore na boa... vida e pregar a morte, né? Calma. Nenhuma árvore boa pode produzir e nenhuma árvore má. Produzir bons frutos. Tá, agora a questão é a seguinte. Deus criou o homem perfeito. Como que Adão cai se ele não pode produzir fruto mal? Essa é a grande questão. Então eles tentam... Não, Adão ele tinha um livre-arbítrio. Ele podia escolher fazer o bem ou Simplesmente não mal. usou autoridade como deveria, não é? Isso é a responsabilidade de Adão, mas isso não explica como Também não. uma criação perfeita e santa. Foi o plano de Deus. Entendeu? Exatamente. Aí entra o propósito de Deus da queda. Entendeu? Então, para quê? Para se revelar a sua criação. Nós vamos ver isso depois, né? Soberania divina. Tá? Mas vamos parar aqui por enquanto, depois a gente... Então, tchau pra galera. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu vou fazer uma propaganda aqui. Compre o livro do Yuri. Só falta tocar aquela musiquinha lá. Que eles Não, agora gostam. vamos conversar aqui sobre esse capítulo. Agora vocês perguntam, quem quer perguntar, irmãos? Falou. Agora aqui, só entre nós aqui. Vamos desligar, vocês não vão ver. Tá falando com o celular, hein? Os bastidores. Conversa. Agora é os bastidores.